A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 4, Reconectados a Cristo. Autor Pedro Donk. Semana 3. Caim produz uma civilização sem Deus, e Sete dá início à prática de se invocar o nome do Senhor. Quarta-feira, ler com oração. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Romanos 1, 20. As consequências de um viver longe de Deus. Como já vimos, uma vez longe da presença de Deus, a descendência de Caim começou a se degradar. Lameque foi o primeiro a violar o princípio do casamento quando tomou para si duas mulheres. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Gênesis 4:19. Sua história nos mostra que ele era um homem autoritário, egocêntrico, arrogante e perverso, características de quem se afasta de Deus para viver por conta própria, sem qualquer temor a Deus. Ele se vangloriava. Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Versículos 23 e 24. Esse é o curso natural de quem começa como alguém bom, pela árvore do conhecimento, mas termina arrogante e violento. Como é terrível viver fora da presença de Deus. Quem age assim está sozinho, por sua própria conta e risco. Contudo, a descendência de Caim conhecia a Deus. Na verdade, não há como ser diferente. Todos os homens têm conhecimento de Deus, pois ele se deixa conhecer pelas coisas que criou. A Escritura diz: os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Romanos 1, 20 e 21. Os versículos acima deixam claro que certamente Caim e sua descendência tinham conhecimento da magnificência de Deus, mesmo tendo se afastado de sua presença. Contudo, tais homens, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, 22 e 23. Sejam homens inventores de armas, de entretenimento, de instrumentos musicais ou de profissões, eles, inculcando-se por sábios, na verdade tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 24. O capítulo continua. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam,
não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos 1, 28 a 32. Essa foi a situação da linhagem de Caim. Felizmente, Deus ainda assim não desistiu do homem e deu outro filho a Adão, após coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Gênesis 4, 25. Note que Eva não considerava mais Caim como o descendente. Ela agradeceu a Deus por outro filho que seguiria a linhagem de Adão. Sete, concedido por Deus. Elohim, em hebraico. De repente, acendeu-se em Eva uma esperança no que se refere ao cumprimento da promessa de Deus a respeito do descendente da mulher. Por isso, ela o chama de Sete, que quer dizer designado e concedido por Deus. Seria esse o descendente que derrotaria a serpente. Eva acreditava que somente o Criador era capaz de conceder-lhe um filho para dar sequência à linhagem segundo sua vontade. É dessa linhagem de Deus, a partir de Adão, que haveria de vir o Cristo. Se os descendentes de Adão terminassem com Caim, Cristo não teria vindo. Sete, portanto, retoma a linhagem segundo a vontade de Deus para gerar o descendente da mulher, prometido por Deus para ferir a cabeça da serpente. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, 15. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.